Meu irmão é o Djalma Brito, é o segundo, né, da nossa família, né? Éramos em três, eu o mais velho, o Djalma o segundo e a Dulce a terceira, a caçula da família. Uma pessoa muito carismática, meu irmão era muito carismático, meu irmão era uma pessoa muito alegre, adorava carnaval. Não me lembro de Djalma assim, triste, assim, cabisbaixo, não me lembro, não me lembro. Não tem essa na minha mente, não tem isso não. Djalma sempre foi uma pessoa alegre, sempre extrovertida. Eu tenho algumas imagens, porque quando ele faleceu eu tinha 3 anos. Então algumas imagens que eu tenho, eu acho que ele já estava doente, né? Então uma eu lembro que ele estava na cama, que era da minha avó, e eu brincando na cortina, eu me enrolei assim, eles conversando. Então ele levantou para me tirar da cortina, essa é uma lembrança. E a outra lembrança foi também que ele foi que deu minha primeira bicicleta, aquela Ceci da época rosa. Então eu lembro também de na varanda ali da casa da minha avó também, ele dando a bicicleta e eu andando. Então essas duas memórias. As restantes são de imagens, né? Do meu aniversário de 1 ano, que tem a fita, do meu aniversário de 2 anos, batizado. Então é essas lembranças bem mesmo com as imagens e as fotos. Bom, eu sou uma jovem senhora, trabalho há mais de 20 anos com a vulnerabilidade, principalmente das mulheres travestis e trans, né? De como que eu vou me declarar um homem gay. Ele teve várias crises, né? Tentou várias vezes suicídio, né? Onde eu tinha que passar com ele na unidade de emergência por conta desse sofrimento. Através dos meus pais, ele conseguiu ter um rancho e nesse rancho, todo final de semana, era a vida dele. Achamos esse rancho que o Marquinhos disse, que é o Pinho de Ouro. Aí o Djalma veio com essa intenção de a gente se juntar e pegar um rancho lá. Aí foi eu, o Djalma, o Gerson, o Carlos Simeão, o Darcy não. E teve outras pessoas que entrou como sócio, então ficou aquela mixaria para cada um, né, naquele condomínio. Então todos os finais de semana era sagrado. Sexta-feira a gente saía de uma xerifada e já ia direto pro rancho. Às vezes nem passava em casa, já ia com a mochila pronta e já ia embora pro rancho. Eu só voltava no domingo à noite, então na segunda de manhã, quando a gente tinha que trabalhar. Mas o rancho era muito divertido, muito bacana mesmo, muito mesmo. Tínhamos a nossa opção sexual, nós tínhamos o nosso parecer, era dentro da nossa comunidade, e mesmo que alguém nos discriminasse ali dentro, nós estávamos numa comunidade, ou seja, nós éramos a maioria. Por isso que agregamos o lugar para que fizéssemos o grupo, né, LGBT. E o divertimento era que nós éramos nós. Do relato e do que passavam para mim, é que ele era uma pessoa assim, muito parceira, gostava de estar com os amigos, gostava de estar com a família. Ele que promovia os eventos de família, então Natal, os encontros, que sempre aconteceu na casa da minha avó, era ele que fazia essa articulação, gostava de cozinhar. Então ele também era um elo muito importante ali, né, da família, né, da família Brito, de fazer essas reuniões. E que depois se manteve também através da minha avó por muitos anos, e hoje também os familiares fazem questão de manter esse começo, né, de união que ele fazia na época.
88, o Djalma foi diagnosticado com HIV. E por todas essas fases que ele passou na vida, a gente falava para ele, ó, a única coisa que eu não quero é que a gente quer que você sofra, né? Então, vamos tentar passar nessa fase com a melhor qualidade de vida possível, né? Tanto que do diagnóstico de AIDS, ele conseguiu uma sobrevida de 1 ano, que foi num período que a gente tínhamos apenas o AZT, né? E quando o AZT dava muita anemia, então ele não tinha que parar. Então, com isso, ele teve várias doenças oportunistas, né? Mas lutou assim com dignidade, conseguiu ser padrinho da Larissa, né? A Larissa foi um suporte muito importante para ele, porque ele falava que a maior alegria dele era ter essa sobrinha, né? Nossa, tem muitos, eu não gosto nem de lembrar, tem bastante gente mesmo que foram, que era ali do convívio, que era, né, que foram por essa peste, essa coisa que veio, tipo a Covid, né, que devastou o Brasil, o mundo inteiro, então foi mais ou menos isso. Senti muito. Olha, não só dele, como de outras pessoas também que ficaram sabendo do nosso círculo ali, muitas pessoas se afastaram. Que a AIDS ela não só matava biologicamente, né, e mata ainda, mas antes de nos matar biologicamente, ela nos mata socialmente de diversas formas. E o Djalma tem na história dele alguns aspectos que me interessam bastante nesse sentido, não só a mim, mas acho que para todos e todas nós do movimento de AIDS, que é o fato de ele ter sido um homem gay, negro, que viveu aqui no interior do estado de São Paulo, e que são figuras que as suas histórias, as suas vidas acabam ficando nas margens da história oficial da AIDS. E isso é um efeito muito danoso da própria epidemia, que desde a sua emergência nos anos 80 sempre teve o racismo como um eixo estrutural de todo o processo de construção de estigma. Então, o modo como a epidemia tanto foi representada e também relatada, por exemplo, no Haiti, que é um país de maioria negra, em países africanos e em outros contextos. Então, eu me interessei pela história do Djalma, pelo Djalma, e muito interessado em compreender um pouco mais da figura do Djalma como também uma pessoa vivendo com HIV e AIDS, e esse ponto que faz as nossas vidas se conectarem. E por toda a narrativa da família, todo o histórico dele, o modo, tanto a forma como ele se colocava dentro das relações familiares, mas também no trabalho, também trabalhou no campo da saúde, a relação com outras pessoas LGBT, que ia mais. Então isso foi me aguçando o interesse de conhecer um pouco mais da história do Djalma, e porque isso se conecta com uma perspectiva que eu vinha e continuo, né, desenvolvendo na minha pesquisa, que é pensar a memória da AIDS a partir da perspectiva das nossas vidas, das pessoas que vivem com HIV e AIDS. A partir do adoecimento dele, do envolvimento da Regina com o cuidado, que se desdobra uma série de outros acontecimentos que vão levar a consolidar ao início, né, da constituição do movimento social de AIDS aqui em Ribeirão Preto, com a implantação do GAPA, que é o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, ali ainda nos anos 90, que a Regina, né, é quem liderava esse grupo aqui, e o quanto que isso, portanto, se desdobrava
em outras histórias. E para mim, tanto como pesquisador, mas também como uma pessoa que vive com HIV e AIDS, acho que é um esforço que a gente precisa fazer enquanto sociedade, que passa por um movimento de reparação histórica com a vida das pessoas que vieram a falecer em decorrência da AIDS. E não só, né, sempre importante a gente lembrar. Sim, ó, a Vitória Régia surgiu muito da luta do meu tio, né? Isso é o que ela me passa, e então acho que se não tivesse existido toda a história dele, talvez a Vitória Régia não estaria aqui hoje. É que minha mãe veio do movimento de AIDS exatamente pelo Djalma, né? Na época que não tinha medicamento, então foi uma das primeiras militâncias da minha mãe para trazer o medicamento. Pelos que eles me falam também, ele fez todos os procedimentos experimentais da época, né? Até tinha algumas injeções que eram nos olhos. Então, assim, foi o primeiro pontapé da minha mãe com a militância aí do movimento de AIDS. Depois ela ficou à frente do GAPA há muitos anos. E depois com a Vitória Régia. Então, quando fala assim, porque vocês trabalham com prevenção, vem muito disso, desse histórico. E aí que a gente chegou nesse público que é hoje, que é os profissionais do sexo, sempre muito voltado para a prevenção de ST, HIV, mas a gente busca ter esse cuidado também de enxergar as pessoas além disso, porque quando a gente pensa no meu tio na época, e também nessas mulheres hoje, a gente sabe que é muito além da prevenção, muito além ali do HIV/AIDS, só que pra gente no nosso trabalho é uma forma de conectar, pra gente desenvolver todo esse trabalho que nós realizamos hoje. O controle da doença, então essa demora também e uma forma de reagir a todo esse estigma mobilizou muito politicamente esses grupos de pessoas que foram afetadas e também familiares, amigos, pessoas, enfim, companheiros, companheiras, namorados, namoradas, que isso também, por exemplo, se a gente pensa o caso da Regina Brito, é bem esse movimento, né? Então, são familiares, porque as pessoas ficavam muito debilitadas, não tinham, né, condições ali de buscar e de pleitear sozinhas o cuidado e etc. E essas outras pessoas, né, elas apoiavam a luta junto também com pessoas que estavam com HIV, com AIDS, mas que eram consideradas assintomáticas, e é aí que surge o movimento social de AIDS. É muito difícil a gente enfrentar uma luta de garantia de direitos, né? Garantia de cidadania, sabe? Mas o importante disso tudo, apesar das marcas, que algumas coisas marcam, mas a gente sobrevive. Eu acho que o importante de tudo é eu ver hoje um serviço de excelência do HC pela UETDI, tirando os pacientes daquela situação de ficar ou no balcão vermelho ou ter um local de internação apenas um sexto andar na MI. Os trabalhadores de saúde dessas áreas qualificados para esse atendimento, para respeitarem, acho que não é só ser qualificado, você tem que respeitar o paciente que você está recebendo. Acho que isso foi uma luta. Então hoje a gente está assim, em andamento o projeto com as profissionais de sexo, que hoje a gente tem financiamento, né, da Secretaria Municipal da Saúde. Então, intitulado como Projeto Humanize Prevenção e Cidadania, que agora a gente também tem subsídios para fazer esse trabalho que a gente sempre fez de forma voluntária. Então, a gente tem uma equipe técnica mínima, só que a gente consegue ter agentes de campo para fazer todo esse trabalho, temos advogados, né, assistente social e as parcerias com a universidade, que só faz expandir, né? Porque a gente, através desse trabalho também a gente faz uma roda, sempre tem rodas de conversa, palestras junto à universidade, junto aos estudantes, que a gente expande também a importância do terceiro setor nesses todos esses cenários.